Olá! Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa live de hoje, sempre naquele espírito de vários diálogos, né? Que a gente vai tratar aqui de uma forma bem simples, bem descomplicada. E para isso, hoje eu convidei com muito carinho a professora Renata Pessoa, que tem vasta experiência com licitações e contratos. O pessoal já me conhece, eu sou o Bruno Medri, sou advogado, sou professor e sou servidor público. E atuo com licitações e contratos administrativos há mais de 20 anos, apesar de eu ter só 23 anos de idade. Brincadeiras à parte, mas hoje o nosso foco aqui é a professora Renata, que inclusive vai participar de um congresso muito interessante. Aí é o primeiro congresso do Norte, né? Renata, e de estações de contratos administrativos. Ela vai ser uma das palestrantes lá. E eu achei muito importante a gente já fazer um esquenta hoje, conversando e trazendo esse lado do fornecedor, né? Por mais que a gente fale de governança, e a gente não pode esquecer do fornecedor, e é justamente isso que a gente vai conversar hoje, é trazer esse viés extremamente importante para que a gente entenda um pouco, né? Às vezes a gente fica muito focado no lado do servidor e esquece do fornecedor. Então, professora Renata, seja muito bem-vinda, se apresente aqui para o pessoal conhecer melhor você. Obrigada, Bruno. Uma delícia estar aqui com você. Você sabe que eu adoro sempre a gente fazer, né, essas participações. Como a gente tem feito também, é uma oportunidade da gente divulgar, né, o nosso canal também, que a gente tem começado com ele. Ainda não segue a gente, segue lá no YouTube, Receita Licitação, que eu e o professor Bruno, a gente está aprontando um monte de coisa muito legal, né, e vai trazer mais novidades ainda por aí. E, assim, é um prazer muito grande estar aqui. Realmente, como você falou, na próxima semana vai ter um congresso aqui bem grande, né? O primeiro congresso de contratações públicas da região norte. E quando eu estava pensando em que temas abordar ali, eu comecei a ter algumas ideias em relação ao fornecedor, porque a minha atuação ela é mais, né, a capacitação e tudo, a gente é mais voltado, né, para a parte do fornecedor. E aí eu pensei, o que que eu posso trazer de realmente relevante, né, para a gente colocar, vamos dizer assim, na mesa. E é esse tema. E aí quando a gente, né, conversou de fazer a live, né, eu recebi esse convite como uma oportunidade, como você disse, da gente esquentar já o tema, né, falar um pouquinho de uma forma que vai ser aqui, vai ser presencial, e a gente, através da live, conseguir levar essa reflexão para outras pessoas e convidar aqueles que estão aqui, né, em Manaus, para participar do congresso também e principalmente para seguirem a gente no nosso canal, no Receita Licitação no YouTube. E o ponto central é, como você falou, a gente tem uma série a lei, ela trouxe uma série de conceitos, uma série de definições para a administração e também para o fornecedor, para regular, para transformar no mercado de contratações públicas mais parecido com o mercado particular, mas as definições são muito importantes. Se a gente conseguir procurar ali a essência do que aqueles termos, não só na parte teórica, mas na parte realmente prática, do que significa esses princípios trazidos assim, e já colocado para quem não é do direito, já posto ali na lei, né? Então, interpretar de uma forma prática é um se colocar no lugar do outro. O fornecedor, ele se colocar no lugar da administração e a administração se colocar no lugar dele. E a gente buscar o diálogo entre esses dois atores, porque aí sim realmente vai ter efetividade da contratação pública. E como você trouxe a governança, então, a lei, ela trouxe para a administração a questão muito forte, né, da governança e do planejamento. E aí, hoje a gente vai conversar justamente sobre isso. Como é isso com o fornecedor? O que pode ser feito já na prática para que esses princípios, né, sejam que aconteçam, né, na prática e como que de uma forma que seja mais fácil, tanto para a administração como para o fornecedor para aplicar.
Ó, antes da gente começar certinho assim e entrar mais profundamente, queria mandar um abraço para a doutora Emanuele, que está prestigiando a gente, o doutor Elton, com várias lives muito importantes para o direito administrativo, para as licitações e contratos. Convido a todos também para assistir às lives do nosso querido professor Elton, né? E também aqui, ó, eu vi que entrou aqui de mansinho, o amor da minha vida, a Jéssica, mandar um beijão para ela, que está vendo eu aqui, a Ivli, né? O Fausto, aí tem mais um pessoal aqui que eu tô sem óculos, gente. Eu já não enxergo com óculos, eu tô sem óculos por causa do ring light aqui, e aí, mas eu vou tentar falar o nome de todo mundo aqui até o final da nossa, a Cris também, estou vendo aqui, né, o Derivados do Milho, a Silmara. Gente, obrigado por prestigiar a gente. E lembrando que, principalmente, quase todas as quartas-feiras a gente vai ter lives aqui. Depois a gente vai ter mais conteúdo no Receita Licitação, principalmente para quem é da fornecedor. Vai ter muitas dicas, e vai ter um quadro muito engraçado lá, que a gente está preparando com muito carinho, trazendo vários perrengues que acontecem no dia a dia. Então, não deixem de seguir lá. E também o canal do Instagram do Receita Licitação. Siga também a professora Renata Pessoa. E quem está aqui me vendo por conta da professora Renata, me siga também, por favor. Pessoal, a ideia hoje é a gente trazer justamente esse diálogo entre a administração pública e o fornecedor. Porque o que a gente vê muito, né, Renata, é que por mais que a gente tenha esse lapso de tempo da lei, ainda que ela foi postergada muito para entrar em vigor efetivamente, se criou uma barreira entre o fornecedor e a administração. Eles são vistos como inimigos, né? É como se um quisesse prejudicar o outro. E esse viés está totalmente errado, esse pensamento está totalmente errado. É por isso que eu queria que você discorresse um pouquinho para a gente qual que seria a forma correta aí de pensar nessa relação entre administração e fornecedor. Então, isso é muito interessante, né, que você trouxe, porque é o ponto central. Muitas vezes, porque apesar do meu foco ser mais voltado para o fornecedor, mas eu convivo até intimamente, como você disse, o amor da minha vida está do outro lado do balcão. Então, muitas vezes, eu tenho amigos também que trabalham na administração pública, como você e as professoras, né, a Meirelle, a Zaire e tudo mais, que trazem, não vocês, mas assim, que estão na administração e às vezes a administração fala assim, esse fornecedor aí não vai entregar. Às vezes eu vejo assim, o meu marido ele fala com um jeito assim, tipo, o fornecedor. Entendeu? Eu falei, não, mas isso não é uma regra. O fornecedor, e a gente busca isso através dos treinamentos, das capacitações, de mostrar para o fornecedor, inclusive trazer isso, porque ao passo que a nova lei ela trouxe a governança e o planejamento para a administração, ela trouxe a transparência e a segurança para o fornecedor. Então, como a gente estava conversando um outro dia, nós dois, assim, uma oportunidade de que o fornecedor, às vezes, ganhar aquela licitação, é um caso recente que eu vi, né, que era uma licitação. E, só um minutinho. Ai, desculpa aqui minha bateria. Ao vivo é assim, né, Ao gente? vivo é assim. Ao vivo não tem jeito. E aí, o que perrengue. Perrengue. Olha, vocês não podem perder. Tá? Não é porque a gente está fazendo, não, mas esses episódios, essa série que a gente criou do Perrengue no Pregão, a gente traz muito conhecimento, muita informação naquele dia a dia da prática e é bem engraçado. Mas o ponto aqui que eu estava falando, um cliente que ele ganhou uma licitação de 440 mil reais. Isso muitas vezes para o licitante significa meses. Esse faturamento para ele vai representar a sobrevivência, vamos dizer assim, da empresa dele por um tempo. Então, o diálogo ele é muito importante para trazer isso para a administração. Então, quando a lei ela traz que a administração ela deve fazer um planejamento, qual a implicação prática nessa para o fornecedor?
Eu vou trazer um exemplo. Então, no planejamento, a administração ela tem que, né, fazer todo o seu PCA, o plano de contratações anuais, e ela tem que ter ali quanto que ela realmente necessita, tem que fazer o estudo técnico preliminar de quanto ela necessita de determinado objeto. É isso? Sim. A gente vê determinadas situações que uma licitação de milhões, 1 milhão e tanto, que na prática o que acontece? Escolhe, faz o planejamento, ou seja, um planejamento que já vem um pouco falho. Por quê? Porque prevê uma série de itens para contratar, cria no fornecedor uma expectativa de que ele vai entregar, entendeu? Escolhe o regime do sistema de registro de preço, que, né, a gente não vai aprofundar hoje, mas que tem as suas nuances para a administração. Então, ela julga que é o melhor para ela, como, né, que realmente esse julgamento é da administração, mas a partir do momento que ela exterioriza isso através do edital e abre a competição, ela cria no fornecedor a expectativa de que vai ganhar e que vai entregar aqueles itens. Então, ele se prepara para aquilo, entendeu? E porque a licitação em si, a gente tem que, né, que ter isso sempre em mente, todos os atores que participam desse mercado, que a licitação não é um fim em si mesma, ela não é o processo que é a finalidade. A finalidade da administração é uma execução de política pública e tem os seus interesses. Então, a administração ela precisa, por conta dos seus deveres, de ter o seu serviço ou entrega daquele objeto para a execução dessa política, e o fornecedor ele, também, para manter a empresa dele, a atividade econômica dele, ele precisa ter um lucro, faturar com aquilo. Então, todos têm o seu interesse, interesses legítimos, e que não necessariamente, como a gente está trazendo, não são interesses, apesar de serem, vamos dizer, lados em tese opostos, eles não são inimigos. São lados que têm interesses diferentes, mas não necessariamente conflitantes. Não é para ser, pelo menos, conflitante. Então, o que acontece? Aí a administração prepara a sua licitação, faz uma licitação no sistema de registro de preço, num valor desse, a empresa ganha todos os itens, tem aquela expectativa de assinar aquela ata e pelo menos, né, entregar, trazendo no caso concreto, uma licitação de 1.300.000 de material de construção. A administração, durante a duração da ata, ela contratou R$ 50 em lista. Isso daí é complicado porque afasta o bom fornecedor. Exatamente. Quando não tem planejamento, quando a administração simplesmente joga valores e brinca com valores porque simplesmente o registro de preço não precisa vincular a dotação orçamentária e é uma mera expectativa de contratação, né? Ela não está obrigada a consumir tudo aquilo que está ali na ata de registro de preço. Se você faz isso de forma, se você como administração faz isso de forma reiterada, sem planejamento, você vai afastar todos os bons fornecedores, porque ele não vai perder tempo de participar de uma licitação que ele não tem garantia de contratação. Ele não vai se predispor para isso, né? Então, é muito importante quando a gente fala de planejamento e pensando do ponto de vista do fornecedor, para atrair o bom fornecedor. O bom fornecedor é aquele que está preparado, é aquele que não vai te dar problema, é aquele que vai entregar no prazo, é aquele que justamente tem condições de honrar o contrato. E para isso, ele conta com a administração justamente na sua fase de planejamento, para que o planejamento não seja muito bem feito e muito bem escalonado, para que ele trabalhe com a logística de entrega, de estoque, né? E para poder atender a administração. Então, quando a administração não faz isso e acaba dando esse prejuízo, porque ele participa uma vez, tomou prejuízo, achou que ia vender 1 milhão, vendeu R$ 50.000. Ora, é muito discrepante. Não, R$ 50. R$ 50. É muito discrepante. É muito discrepante. Então, assim, na próxima ele não vem. E aí quem vai? Provavelmente vai aquele fornecedor que vai te dar trabalho.
ou vai juntar um monte de fornecedores que vão impugnar edital, que vão pedir esclarecimento, que vai dar problema na hora da execução, vai demorar, vai esperar juntar um lote muito grande de mercadorias para poder entregar, porque ele não vai se deslocar, né, uma logística de entrega por conta de R$ 50, porque R$ 50 não cobre nem o frete dele. Então, é justamente a gente pensar nessa interação. Olha, para eu obter um bom fornecedor, o que eu preciso garantir nessa administração? Porque eu não posso simplesmente pensar no objeto que eu preciso. Eu tenho que pensar em toda a logística. Quando a gente fala em estudo técnico preliminar, é pensar nisso. Olha, eu tenho que entregar em 24 horas, né? Tem que entregar em 5 dias. Gente, qual que é o objeto que você está listando? Será que esse tempo é viável para entregar isso? Exatamente. Se eu entregar, eu multo. Tá, você vai multar uma vez, ele vai entregar, não vai participar mais, e aí? Você sempre vai afastando fornecedores bons e só vai atraindo os ruins. E aí depois vai ter que reclamar. Exatamente, e como você bem falou, porque assim, o procedimento auxiliar do registro de preço, em que pese realmente a administração não está obrigada a contratar, hoje a 1433 ela é muito clara, né? Não cabe mais a falta de planejamento ao ponto de uma pessoa da administração fazer uma licitação sem o menor planejamento, é porque tem alguma coisa que não cai, assim, alguma coisa que não faz sentido. Porque se você faz uma licitação de não sei quantos itens para um fim e de repente você perdeu aquela necessidade sem uma justificativa, que hoje não tem. Você precisa saber se o ano passado você consumiu, sei lá, 50 canetas Bics. Não tem como esse ano você vai consumir 1.000 sem ter nada de diferente, sem ter uma explicação para isso. Eu sei que é um exemplo bem raso, mas é para a gente ter justamente a questão do planejamento. Porque o planejamento é das duas partes. A lei exige o planejamento da administração, então naquele processo licitatório, e o fornecedor ele se planeja também para poder executar tudo isso que você falou, da logística de entregar, entendeu? Então, esse fato é muito importante, porque a administração ela pode até não ser obrigada a contratar, mas ela tem que ter uma razoabilidade para que ela colocou uma série de produtos que não tinha necessidade, porque é custo, né? Inclusive é custo para a administração, fazer um procedimento licitatório é um custo para a administração. Então, esse custo também tem que estar no planejamento, porque como você bem falou, no ETP, você não vai chegar no ETP e já dizer assim, eu quero comprar determinada coisa. Não, eu necessito disso. E o ETP ele vai justamente buscar ali qual a solução para atender a sua necessidade. Porque se o setor requisitante ele já diz, não, eu quero comprar isso, não é desse jeito. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que a gente já pode passar, se você não tiver mais alguma coisa, passar para o segundo, uma segunda parte que também tem a ver com o planejamento, que é um problema muito sério que tem afastado bons fornecedores e está gerando dois problemas, né? Porque está afastando os fornecedores para participar de um mercado que é um mercado interessante e fazendo com que aquelas pessoas, aquela administração não seja suprida pelo mau fornecedor. Então, trazendo para o caso concreto da pesquisa de preço. Um caso concreto que chegou até mim. O valor estimado da pesquisa de preço era de R$110 mil. O vencedor da licitação, e aí a gente começa com o planejamento, com a pesquisa de preço, e depois a gente já entra vamos dizer assim, num ponto que eu acho que é o final e o fundamental, que é da execuibilidade. Não vamos dar spoiler ainda, mas assim, a pesquisa de preço, o valor estimado da licitação é de R$110 mil. O que aconteceu? A empresa vencedora apresentou a proposta de preço de R$16 mil. Tem alguma coisa que não bate. Ou não entendeu o objeto, ou o planejamento foi totalmente furado, né? Ou a pesquisa de preço. A gente perceber um erro grosseiro se foi a própria administração. Porque eu não posso orçar em 110 mil uma coisa que eu consigo por 16.
né? Então, assim, e se esse abençoado não vem? Eu ia pagar 110 mil? A gente tem que começar a pensar nisso, porque a gente fala muito da penalização por conta do erro grosseiro, né? Ah, só penaliza o erro grosseiro. Aham. Uma situação dessa, né? Você é o agente de contratação, você é o pregoeiro, se for um pregão, e de repente você tem ali o planejamento te entrega um procedimento para você fazer a sessão de lances e você vê um orçamento um memorial de cálculo, porque não é só orçamentos, né? Você tem um memorial de cálculos ali, uma cesta de preços, falando que aquele objeto é 110 e tem uma pessoa ali, um fornecedor, falando, não, eu faço por 16. Tá, você faz por 16, que conta mágica, né? Qual que é a mágica ali? Porque Exatamente. lógico que a gente sabe que a execuibilidade, ela não, por mais que a lei traga alguns parâmetros, né, de porcentagens, ela não é absoluta. Você tem que dar a faculdade para o fornecedor estar comprovando que ele consegue executar daquela forma. Eu já vi várias situações acontecerem nesse sentido. Já vi brigas de empresas farmacêuticas, uma não querendo deixar a outra entrar no mercado, e a outra falando que ia entregar de qualquer jeito no mercado, então teve uma briga muito grande de preços. É uma disputa muito grande. Mas por quê? Porque eram brigas de laboratórios, né, grandes. Já vi também situações em que o fornecedor chegou e falou assim, não, olha, eu consigo cumprir porque aqui é minha rota. Então, se eu conseguir fechar esse valor, eu tiro o valor do meu frete. Então, por mais que eu entregue a lucros praticamente zero, mas eu cubro o frete da minha frota, da minha rota inteira. Então, para mim tá ok. Porque se eu não ganhar, vai ser custo para mim. Então, já vi isso daí também acontecer. Já vi também situações em que o fornecedor falou assim, olha, eu tenho um custo fixo de X. Se eu ganhar essa licitação, eu supro esse meu custo fixo e o resto de todos os outros contratos que eu tenho vira lucro, porque a base é a mesma, era uma empresa de software. Então, assim, ó, eu tenho que pagar o link, tenho que pagar isso, pagar aquilo, quanto que dá X? Ah, se eu ganhar essa licitação, eu zero. O resto dos meus outros contratos é só lucro, porque todos eles vão estar rodando a mesma base operacional dessa, que o meu custo vai ficar zero agora. Exatamente. Só que aí é o seguinte, como a gente está trazendo para a questão prática, a reflexão que eu quero deixar é o seguinte, porque a gente sabe que existe uma série de mecanismos, tem a impugnação, tem o pedido de esclarecimento, tem os recursos durante o processo, tudo isso faz parte, né, do jogo. Só que assim, quando você não tem esse diálogo, quando você já parte da premissa que os lados são opostos, que são inimigos, e não vai com a boa intenção de fazer o negócio acontecer, porque ninguém quer. A administração não quer que seja impugnado o pregão, porque vai tomar mais tempo. O fornecedor ele também não quer, ele quer entregar o produto dele e receber o dinheiro. Né? Porque, como eu falei no início, isso aí vai ser responsável. Então, assim, a gente tem mecanismos e o que acontece na prática? A gente alega, porque a lei, como você bem falou, traz os parâmetros. Então, nesse caso dessa de 110, tem um outro caso que o valor o valor estimado era 14 mil. E o final foram 1.300. Então, assim, é mais de 90%, é quase 90% de desconto. Tem alguma coisa errada, alguma coisa. E aí a gente vai, e a comprovação, porque a falta de planejamento na origem, ela gera uma série de consequências. Porque, você pode, a administração vai pedir diligência, ok. Ele vai comprovar? Ele não vai comprovar. Ele vai comprovar como? Porque isso também não é claro. E aí eu já avanço um pouco, né? Ainda com a questão da execuibilidade, mas eu já avançando para a etapa vamos dizer assim, já seguindo o processo, as etapas do processo, para a fase da disputa, na fase da sessão, da habilitação. Por quê? Quando o pregoeiro, ele pede, vamos considerar que o próprio agente de contratação solicitou diligência para que ele comprovasse, porque muitas vezes o que acontece na prática, vamos dizer, 90% das vezes, são os outros concorrentes, que nessa específica de 110 para 16, todos os outros concorrentes ficaram ali entre 50 mil reais e 60 mil.
que está dentro dos parâmetros legais da execuibilidade. E o outro foi para 16, ou seja, ele foi o único, foi uma disparidade muito grande. E aí a maioria dos concorrentes recorre, aí vai. Então isso, além de, né, levar tempo para ser decidido, né? E aí não é bom para ninguém, ninguém ganha, né, com essa situação, com a morosidade, que não é para ser feito de qualquer jeito, mas é para ser feito de uma forma séria, porque a necessidade existe. E aí, vamos dizer que ele solicite, sem precisar entrar já na fase recursal, ele solicitou a diligência. Muitas vezes que a gente vai entrar nesse agora no problema da falta de comunicação, muitas vezes o agente de contratação ele não deixa claro como que o fornecedor ele vai comprovar. Solicito diligência, solicito solicito comprovação de que é execuível. Como? Qual é o prazo que eu tenho para entregar? Porque não sabe, eu já vi situações, né, em treinamentos e conversando com as pessoas, né, os analistas que a gente faz mentoria, que o pregoeiro simplesmente disse, ó, solicito, né, a comprovação e desapareceu. A gente até lá no perrengue, a gente tem um nome para isso, né? Para esse agente de contratação que some, que não diz. Ali o chat, gente, a plataforma, essa ferramenta do chat, ela não é pro forma. Ela está ali para ser usada, mas a comunicação ela tem que ser ampla. Ela tem que dizer assim, olha, eu solicito através de notas fiscais, de comprovação, disso, de explicar por quê, que não é só matemática, tem que explicar juridicamente. Ah, não, eu consigo isso que o Bruno falou. Ah, não, meu interesse é só ganhar o atestado de capacidade técnica. Por isso, enfim. E assim, então tem todos os requisitos e existe o prazo. Nessa que eu estou falando, que trouxeram, me contaram, que o pregoeiro, o agente de contratação pediu, né, solicitou a diligência, desapareceu. Aí a pessoa, né, que o fornecedor, ficou, tá, mas eu tenho que entregar quanto? Quando? Junto com a proposta. Oi, travou um pouquinho. Ó, aproveitar, mandar um abraço aqui para Maria Eduarda, para a Iva, para o Anderson Melo. Gente, muito obrigado aí por estar vendo a gente. O Bruno, obrigado pessoal por estar prestigiando a nossa live. Muito, muito legal mesmo. Tá joia? Você falou uma coisa, Renata, que foi muito importante, porque sim, a licitação é sempre um processo de ganha-ganha, né? A administração tem que ganhar porque ela tem que sair, né, feito o processo licitatório de uma forma bem transparente e que atinja a finalidade, que é para aquela prestação daquele serviço público que ela está realmente buscando através da licitação, e o licitante também, né? Não é um fator em que ou eu vou dar prejuízo para a administração ou eu vou dar prejuízo para o licitante. Não, é uma relação ganha-ganha. Os dois têm que ganhar nessa relação. Por isso, né, que é um contrato. Num contrato sempre vai ter alguém, as duas partes ganhando, porque são satisfações, né, dos dois lados. Senão seria uma lead, né? Não seria uma contratação. Mas eu acho que foi muito, muito esclarecedor, inclusive esses exemplos que a gente traz do dia a dia, a gente traz essa ausência de comunicação entre a administração e o fornecedor. Eu não posso simplesmente ignorar os elementos que eu tenho dentro do processo administrativo de buscar sanar as dúvidas e omissões que existem naquela relação que está se buscando ali, de atingir a finalidade pública, que é aquela contratação específica da licitação, né? Simplesmente assim, olha, o pregoeiro some, o fornecedor some, ninguém responde, ninguém cumpre prazo, é um monte de impugnações, é um monte de recurso. Na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é eliminar isso para que quanto mais rápido eu consigo atingir a finalidade da licitação, mais fácil eu consigo e mais rápido eu presto serviço para a população. Eu não posso simplesmente deixar, por questões burocráticas, né,
E a gente vai nem entrar hoje no princípio do formalismo moderado, que é umas saídas muito interessantes que a própria lei trouxe, justamente para buscar essa finalidade pública. Exatamente. Essa é a nossa intenção aqui. É o que? A gente trazer. Porque, claro, a gente precisa se capacitar, debater a lei, os princípios jurídicos. Tudo isso é muito importante, faz parte, né? Mas a gente precisa trazer isso para a nossa realidade e sair desse lugar do fornecedor achar que a administração que não vai dar certo, que só compra coisa ruim, que não vai pagar o que vale realmente. E a administração ter o mesmo pensamento. Então, ficarem nessa postura de acusações e não trazer. Porque, exatamente, existe a nosso papel, né, o papel do treinamento, do conhecimento, é trazer o que a lei prevê para a nossa realidade. Então, quais são os problemas de fato? O problema de fato é esse. Que eu estou ali na sessão, eu preciso muitas vezes, não é a própria empresa que está fazendo, participando da disputa, ela contrata alguém, um analista de licitação, para fazer aquela disputa. Então, essa pessoa, ela precisa, claro, ela tem que ter o conhecimento da lei, mas ela está vivendo ali a prática. Então, por isso que essa transparência, a forma de como, né, a gente fala muito isso lá nos nossos perrengues, a questão das plataformas, essa questão de você conseguir saber quando que você tem que entregar, o prazo que você tem que entregar, nesse caso da diligência ali, no chat, quando que a proposta é adequada, porque cada um tem cada um cadastra de uma forma. Não existe proibição, mas é preciso pensar para quem porque a comunicação só é eficiente, já que a gente está falando do diálogo entre a administração e o fornecedor, a comunicação ela só é eficiente se as partes se entendem. Se as partes não. Então você tem que pensar para quem que você está comunicando. Nem sempre no edital tá esses prazos. Exatamente. E assim, e para quem que você está comunicando? Você solicitou, porque já, senhor fornecedor, solicito diligência para comprovar a execuibilidade da sua proposta de preço. Tá. Através de? São coisas muito vagas, né? Essa falta de diálogo gera um monte de problemas, inclusive que vão refletir depois na própria execução contratual. Isso a gente tem que levar muito em consideração. Renato, já está dando 35 minutos da nossa live. Queria te agradecer demais. Não, vão ter várias outras, inclusive depois outras lives pelo canal, lives no YouTube. Mas assim, eu acredito que a gente já passou um recado muito legal para o pessoal. Tem conversa para mais umas 3, 4 horas aí. Eu quero aproveitar as oportunidades para desejar a você uma boa palestra, um ótimo evento, convidar a todo mundo que está assistindo a gente, que é da região norte, que vá prestigie esse evento de contratações, que é muito importante. E assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Professora, fique à vontade aí para despedir do pessoal. E já fica aqui o meu abraço, o meu carinho. Obrigadão mesmo por ter topado participar com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você. A gente, né? Eu acho que justamente esse nosso ping-pong administração e fornecedor é o que contribui muito para a gente conseguir trazer aspectos relevantes para eles no dia a dia. E convido também o pessoal para escrever para a gente, dizer para a gente outros temas, né? Sugerir para o Bruno aí, esse tema é muito legal, porque é assim que a gente vai, inclusive como a gente tem essa questão prática, se trazendo assim, olha, aconteceu isso comigo. E aí a gente vai resolvendo, aí a gente consegue conciliar toda a parte teórica, doutrinária, com a parte prática e tentar ajudar de alguma forma, que é para isso que os treinamentos servem. Então, eu acredito que... Olha a Zaire mandando mensagem aí, a professora Zaire. A professora Zaire em breve vai... pela participação, querida. Obrigado. Então é isso, agradecer, foi um prazer estar com você. E, tá caindo tudo aqui. Então tá na hora da gente encerrar. Renato, obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima live nossa. Tá joia?
E provavelmente vai ser de quarta-feira, mas a gente vai mandando os cards, vai acompanhando a gente no dia a dia, que vai ter muita coisa legal aqui para a gente discutir. E faça o que a Renata falou. Vão mandando mensagens para a gente, sugerindo temas, comentando, que a gente vai trazer cada vez mais material e discussões aqui para melhorar o nosso dia a dia. Um grande abraço. Gente, fiquem com Deus. Até mais. Até mais.